Zamioculcas com as folhas amarelas, crescendo lentamente para um lado só, com manchas constantes nas folhas e com um aspecto meio molenga. Esses são problemas comuns que acontecem com as zamioculcas e nesse vídeo eu vou te ajudar a ter uma zamioculca super folhuda e saudável na sua casa. Oi gente, eu sou o André, eu sou arquiteto paisagista e nesse vídeo eu vou te mostrar o que eu faço para ter uma zamioculca saudável, toda verdinha, com as folhas brilhantes. E vocês ouvem muito por aí que existem vários segredos para manter essa planta bonita. E nesse vídeo eu vou te mostrar que pela observação você consegue ter uma planta assim. Essa planta suculenta com origem na África conquistou a gente pela sua rusticidade e pelo fácil cultivo. A Zamioculca zemifolia pode chegar de 30 a 50 centímetros dependendo do cultivo e da onde ela está plantada. Você pode usar ela em vasos, jardineiras e até no chão você pode plantar. Suas folhas são eretas e compostas. E o que isso significa? Que tudo que a gente está vendo aqui para fora são folhas. Já essas divisões aqui nós chamamos de folíolos. Agora guardem essas informações. Eu não sei se vocês sabem, mas essa planta aqui tem a capacidade de produzir uma inflorescência muito parecida com as da sua família, as aráceas, como os antúrios, filodendros e monsteras. Eu vou colocar uma foto aqui para vocês do dia que eu estava visitando as estufas de zamioculcas aqui em Olambra. Graças ao nosso trabalho a gente tem acesso à produção dessas plantas aqui no Brasil e eu tive a oportunidade de conhecer essa inflorescência das zamioculcas. Inflorescência, para você que não conhece, é um conjunto de flores bem pequenininhas que ficam agrupadas, como essa que eu mostrei para vocês na foto. Da zamioculca em especial a gente não tem tanto valor ornamental, mas é um dos meios de reprodução dessa planta. Ela produz a inflorescência, é gerada a polinização, é gerado um fruto bem suculento para depois gerar semente para começar o novo ciclo da zamioculca. Abaixo aqui das folhagens, no substrato, a gente encontra uma espécie de batata, um tubérculo que é responsável por guardar água e nutrientes, e talvez a sua zamioculca esteja amarelando por conta dele. Mas antes de eu contar por que isso acontece, eu vou pedir para você curtir esse vídeo e se inscrever no nosso canal. Assim, toda vez que eu postar um vídeo por aqui, você vai receber em primeira mão. Como eu havia comentado com vocês no início desse vídeo, essa planta é suculenta. E o que isso significa? Além dela fazer o metabolismo CAN, que é característico dessas plantas, ela também armazena água em toda a sua estrutura, desde folhas, folíolos e tubérculos. O grande problema na hora de cuidar da zamioculca é regar com uma frequência muito alta. Como eu falei para vocês, ela tem água em todo o seu corpo como uma forma de reserva, ou seja, ela aguenta aí um período mais de seca. Agora, se o meu substrato fica úmido com a batatinha, que também tem muita umidade ali, com o passar do tempo, se isso acontecer com frequência, ela vai acabar amolecendo e você vai acabar perdendo a sua planta. Mas calma que tem como resolver. E se o tubérculo fica embaixo do substrato, como é que eu sei que a planta não está legal, que está passando por algum problema? Treinando o nosso olhar. À medida que você bate o olho, você consegue identificar algumas coisas, como por exemplo, muita água no substrato. A primeira coisa que acontece é a mudança de coloração das folhas, que eram super verdes e começam a ficar amareladas. Na folha, essa parte central sai com facilidade e tem esse aspecto podre, amolecido. Então esse é um sinal que essa folha aqui não vai mais vingar. Algumas folhas também trazem a representação que tem muita água no substrato. Essa aqui em especial está mostrando que tem fungo na nossa planta. E todas essas características representam que a rega que você está fazendo por aí não está adequada para esse tipo de planta. Então eu resolvi pegar a minha planta aqui e regar junto com vocês. Então na hora de fazer a nossa rega, nós vamos regar com bastante abundância. Vamos lá, vamos esperar um pouquinho o substrato sugar essa água. Vou molhar mais de todos os lados para garantir que todas as raízes foram umedecidas.
Olha só, essa quantidade de água não vai prejudicar a sua planta. À medida que você nota que a água começa a sair pelo furo do vaso, você pode parar de fazer a rega. E agora vem o pulo do gato. Então vamos supor, eu reguei essa planta hoje, amanhã eu não vou regar ela de novo. Eu preciso que tenha um espaçamento entre uma rega e outra. Assim a gente vai evitar aquele substrato encharcado, úmido o tempo todo, que essa planta não gosta. Agora, como eu sei a hora certa de regar a zamioculca? Quando eu notar que esse substrato que agora está úmido vai estar seco. Um outro ponto que a gente pode observar é o peso do vaso. A gente vai levantar ele e à medida que ele estiver mais seco, com certeza o peso vai ser diferente do que está agora. Tem também a opção da gente colocar o dedo no substrato e sentir a umidade. Se você sentir que está muito úmido, você não precisa regar. Agora, se você notar que ele está seco, é hora de fazer uma nova rega. E pasmem, a maioria das mensagens que a gente recebe aqui para ajudar no cultivo da zamioculca, o problema está sempre ligado à água, principalmente a frequência. Então, fique atento na quantidade de água que você está colocando nas suas zamioculcas. E essa planta faz muito sucesso no nosso país por aguentar e tolerar alguns lugares e condições de ambientes que outras plantas jamais conseguiram viver. As zamioculcas é uma planta que tolera baixa luminosidade e por isso fez e faz muito sucesso em ambientes como apartamentos, que dificilmente a gente consegue um rainho de sol. E é esse o ambiente propício para ter uma zamioculca super vistosa, bonita, brilhante e com a coloração verde. Eu confesso para vocês que já vi essa planta em um ambiente de sol pleno na casa de um amigo. E quais foram as características que essa planta apresentou nesse ambiente? Se a gente vê ela aqui em vaso, ela tá bonita, vistosa, verde e brilhante. Quando ela é plantada em sol pleno, ela perde esse brilho, ela fica com uma coloração mais amarelada e ela também precisa passar por um processo chamado de rustificação, onde a planta é apresentada ao sol de forma gradativa, porque senão, se você tirar ela dessa maneira que ela está aqui e colocar no sol, ela vai queimar todas as suas folhas. E como é que deve ser o substrato para as zamioculcas? É claro que a gente não vai usar uma terra rica em matéria orgânica, mas humus de minhoca. Esse é um tipo de substrato que armazena muita água nele. Como é uma planta suculenta, a gente precisa de um substrato e que a gente regue a nossa planta e todo o excesso é escoado. É claro que hoje no mercado existem inúmeras misturas que você pode montar o seu próprio substrato, mas muitas das vezes você não encontra todos os materiais aí na sua cidade. Eu sempre falo para você, quando você vai comprar substrato para suculentas em geral, você precisa que ele seja um substrato com granulometria muito grande, que a água vai passar com facilidade e que também quando você aperta ele assim, tenta fazer uma bolinha, ele não forma, ele se desfaz todinho. É esse o substrato ideal para a zamioculca. Agora, se eu quero montar o meu próprio substrato com os materiais que eu tenho na minha casa, o que eu posso fazer? Você pode utilizar essa terra vegetal que você tem na sua casa, 70% mais ou menos, e 30% de areia de construção. É claro que talvez você vai me falar, mas a areia de construção pode trazer nematóides. Isso se a areia tiver nematóides. Mas se você quer evitar que isso aconteça e você não sabe da procedência dessa areia, você pode colocar em uma assadeira e deixar em alguns minutos no forno. Se tiver algum nematóide, ele vai ser controlado ali com a chama quente do fogão. Essa planta não tolera geadas e por isso ela é indicada para regiões mais quentes do nosso país. Agora, se você mora numa região mais fria, você vai deixar de ter essa planta? É claro que não. Você pode trazê-la para dentro do seu ambiente em um local mais protegido, onde ela não vai receber a geada, onde ela não vai receber tanto vento, onde ela vai estar protegida do frio.
Existem duas maneiras de multiplicar as amiocucas que eu considero mais fáceis e eu vou mostrar aqui como eu costumo fazer. A primeira maneira é através das folhas. Você pode retirar uma folha do vaso, fazer o corte e colocar em um copo com água. Atenção, dentro do copo, dentro da água, não pode ter folíolos. Ele vai ficar mais ou menos com um dedinho aqui só dentro da água, tá? Daqui vão surgir novas batatinhas e também novas raízes. A outra maneira é através dos folíolos, essa parte menor da folha. A gente fez o corte aqui. Por enquanto essa parte aqui está aberta, a gente precisa esperar essa parte cicatrizar, deixando alguns dias na sombra, e depois que ele secar, a gente vai estaquear em um substrato. Daqui vão surgir novas raízes e também uma batatinha, um pequeno tubérculo como esse daqui, que eu estou mostrando para vocês, que eu fiz a muda da Zamio Black e o processo é o mesmo. É claro que aqui parece tudo mágica, vocês sabem que demora um tempo para as plantas brotarem, conseguirem virar novas mudas, e com a Zamioculca não é diferente. É que eu tenho outros estágios aqui de outros testes que eu faço, mas leva um tempo para você conseguir ter uma nova muda dessa planta, principalmente porque uma das características dela é ter o crescimento mais lento. E se o clima na sua cidade está mais frio, aguenta aí mais ansiedade, porque vai demorar mais ainda. Para adubação das amiocucas, eu sempre busco no mercado algum fertilizante que vai fornecer tanto macro quanto micronutrientes para ela. Eu costumo usar essas bolinhas de liberação lenta porque aqui tem uma concentração bem grande de fertilizante e à medida que a gente faz a rega, ele vai liberando de pouquinho para a planta. Essa maneira aqui a gente consegue ficar 5 meses sem precisar adubar. Mas claro, você pode usar o adubo da sua confiança. Mas o mais importante é você seguir as orientações no verso da embalagem, que fala a quantidade por vaso que você deve usar. Uma quantidade excessiva pode trazer o efeito contrário para a planta. Eu sei que foram muitas informações nesse vídeo, então vamos para o nosso resumão de como cuidar dessa planta. A Zamioculca zamifolia é uma planta para ser cultivada na sombra, um ambiente bem iluminado, onde não tem o sol direto. As regas devem ser espaçadas, então se eu rego hoje, eu vou esperar um longo período até que o substrato seque, porque ela tem aquela reserva ali no substrato, que é o tubérculo, a batatinha, para depois você fazer uma rega nova. O substrato dela deve ser rico em matéria orgânica, porém com uma alta drenagem, para evitar que acumule água no solo. Essa é uma planta que não gosta de geadas, então procure colocar ela em um local protegido se na sua cidade faz frio. Para fazer mudas tem duas formas, que é através de suas folhas ou dos seus folíolos. E para adubação, você pode escolher um de sua preferência, mas eu prefiro o que eu adubo de 5 em 5 meses, que é o adubo de liberação lenta. Essa planta aqui é cultivada e comercializada aqui em Olambra pelo produtor Vem Flor. E nosso vídeo vai ficando por aqui, e se você tem dúvida ou sugestões de temas para os próximos vídeos, é só você deixar aqui nos comentários que a gente vai te ajudar. Até o próximo vídeo, tchau!